Se tem algo que eu arrisco em dizer que todo empresário pensa no primeiro dia que ele bota o pé na sua empresa será que eu vou entrar naquela estatística dos 50%? Que estatística dos 50% é essa? 50% das empresas quebram em menos de 2 anos. Essa estatística ela é real e muito louca porque ela continua a mesma há mais de uma década. A gente não consegue abaixar essa estatística. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. E o Gestão Pragmática Podcast número 51 é estratégias para solucionar a falta de dinheiro na sua empresa, a falta de capital de giro. Ótimo dia, Felipe, ótimo dia, doutora Vanilda. E a gente vai falar hoje de quando falta dinheiro. Falta dinheiro, você vai e usa o cheque especial, não é não? Tá resolvido a nossa vida. Não é bem assim, não. Vamos falar um pouquinho sobre essa falta de grana, essa falta de capital de giro, essa barra aí que é complexo pro empresário. Galera, se tem algo que assombra os empresários que estão começando, primeiro dia de empresa, se tem algo que eu arrisco em dizer que todo empresário pensa no primeiro dia que ele bota o pé na sua empresa será que eu vou entrar naquela estatística dos 50%? Que estatística dos 50% é essa? 50% das empresas quebram em menos de 2 anos. Essa estatística ela é real e muito louca porque ela continua a mesma há mais de uma década. A gente não consegue abaixar essa estatística. 50% das empresas elas quebram em menos de 2 anos. E isso já está acontecendo. Eu lembro quando eu entrei no Sebrae em 2012 ou 2011, isso já era assim. Hoje eu fui pesquisar, não mudou muito não. Agora, o que é engraçado? Se a gente montar um Pareto é um cientista chamado Pareto, ele foi lá, montou um gráfico que você coloca do maior para o menor. Inclusive o princípio de 80-20 vem dele, mas a gente não vai falar sobre isso. Mas se a gente ver a principal causa dessas quebras, adivinha? 24% é por falta de capital de giro, falta de grana. Chega um momento, a empresa os caras estão vendendo, estão fazendo, vai começar a ficar difícil pagar as contas. Começa a chegar um momento, o boletão começa a apertar, começa a complicar e aí já era. O pessoal não tem fôlego. Não tem fôlego para continuar isso daí. Falta dinheiro, falta capital de giro e aí as coisas ficam complicadas. Então hoje é um dia muito bacana porque a gente vai falar da Fórmula 87. Lembra disso? A Fórmula 87 dentro da MGP são 8 ações de prevenção para você não passar por essa dificuldade de capital de giro e 7 ações de combate. Então, a gente tem aí a nossa Fórmula 87 do MGP, que lá na nossa metodologia, lá no nosso curso, a gente detalha as 87, não são 87, são 8 de prevenção mais 7 de combate, de uma forma bem bacana. E galera, na boa, na real, tem como você se preparar, tem como você evitar a falta de capital de giro, a falta de dinheiro. E caso esse problema ultrapasse essas 8 barreiras que a gente vai falar, que a gente vamos dói no ouvido, que nós vamos falar o que a gente vai falar, tem 7 ações de combate para você combater. Qual a diferença? Então a gente evita com 8 ações, se não evitar, a gente cai para cima e sai na mão com essa falta de capital de giro. O problema que eu vejo é que quando a empresa falta dinheiro,
por o empresário não ter conhecimento do 87, ele não usa as 8 ações de prevenção. Então, vai faltar dinheiro. E quando falta, ele fica inerte, ele não consegue agir. Ou ele age de uma forma ruim, ou ele vai pedir opinião para pessoas ruins, como, por exemplo, um gerente de banco que está desesperado para bater a meta dele. Hoje é dia 22 de setembro, por exemplo. Chega para um gerente de banco agora e fala, cara, tô com falta de capital de giro. Ele vai ser o solucionador dos teus problemas na vida. E por que ele vai ser o solucionador dos problemas na vida? Porque ele tem a meta dele para bater de setembro, que ele tá ralando, e ele fala, cara, ele vai te jogar um empréstimo e se você não estiver preparado, ele vai te jogar um empréstimo com juros altos. Lembrando que a taxa Selic, se eu não me engano, tá em 13,75, quase bateu 14 agora. Eu acho que é isso, tá, pessoal? Me perdoe se eu errei aí a taxa Selic aí 25% para cima, para mais, aí é a minha taxa de erro do Ibope. Então, você começa a entender que o empresário não fez as 8 ações, faltou grana, aí ele trabalhou, ele não sabe usar as 7 ações de combate, ele fica inerte, ele fica com medo. É aquela história, né? Todo mundo gosta de jogar um jogo que tá ganhando de 3-0. Agora, jogar um jogo que tá perdendo 3-0 e tu tem que fazer 4-3 é um jogo chato, né? Então todo mundo gosta de empreender com dinheiro. Todo mundo gosta, né? Agora quando falta dinheiro, aí é mais difícil empreender mesmo. E detalhe, não é porque a tua empresa é grande, a tua empresa é rica que não vai ter falta de dinheiro, não vai ter falta de capital de giro, tá? Existirão momentos que eu arrisco dizer, não vou dizer todas, porque todas é muita empresa, né? Mas, cara, muita empresa aí, eu acho que 90%, em algum momento bateu a falta de capital de giro. A minha própria empresa, uma das minhas empresas, a minha principal, é da consultoria, ela sofreu no primeiro semestre falta de capital de giro. Eu tive que sangrar um pouquinho por causa de outras empresas que a gente estava começando. Então eu não precisei usar ações de combate, mas usei ações de prevenção aí o tempo todo, quase que diariamente. Então se você aprender a usar o 87 e trabalhar em cima dele, vou falar uma coisa para você. Você vai estar melhor que 80% dos empresários aí. É isso. E lembra como é que funciona a metodologia, tá? A metodologia ela funciona para a vovó entender. Você não vai precisar fazer o MBA em Harvard para entender isso que a gente vai falar, não. Hoje eu vou dar uma pincelada. Se você pegar os 87, tu já resolve a tua vida. Se você precisar aprimorar isso, entra no MGP, me liga e a gente conversa sobre isso daí. Agora, não me vem com essa que você não tem tempo. Porque, maluco, no livro Dobre Seus Lucros, ele pede para você colocar uma lista de dos 3 pontos mais importantes que você tem que fazer no dia. O primeiro é, o que você vai fazer para aprimorar o seu negócio? Para aumentar o seu lucro, para aumentar os seus negócios. Segundo é, o que você precisa fazer para você? Mais ou menos isso, tá, galera? Depois eu vou pegar direitinho e coloco lá no Instagram. E terceiro é, o que as pessoas esperam que você faça por elas? E aí todo dia você vai fazer o primeiro, vai fazer o segundo, e o terceiro você vai fazer o que der, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente inverte, a gente faz o que os outros querem, a gente ajuda as pessoas e tudo, a gente não faz o principal. E fazer o 87 é o principal. Até porque o 7 você não vai precisar fazer se você trabalhar bastante o 8, né? Mas o 8 e o 7 é importante, é o principal, é essencial. Então não me vem dizer que você não tem tempo. Porque se você não tem tempo, logo você vai ter bastante tempo, que a tua empresa vai quebrar, você não vai ter o que fazer. Não vem me dizer que não sabe fazer, porque eu vou te ensinar. E se você não quiser fazer, ok, mas coloca alguém para fazer, um sócio, um gestor. E não vem me dizer que você não gosta de administração. Não tem problema nenhum você gostar de administração. Mas você precisa ter alguém que goste e faça. Galera, eu tenho percebido um erro muito comum é vocês colocarem pessoas para fazer o administrativo que não são do administrativo. Não tem problema nenhum você dar uma oportunidade para a pessoa.
né? Não tem problema nenhum. Mas essa pessoa, quando ela tiver a oportunidade, ela tem que agarrar essa oportunidade. Como assim? Sei lá, vou dar um exemplo aqui. A pessoa, ela veio do ramo de... Aconteceu, tá? O ramo de beleza. Ela era uma ótima manicure, uma ótima cabeleireira. E ela vem pro financeiro de uma empresa para aprender. Tudo bem. Mas ela tem que aprender. Ela tem que estudar sobre o assunto. Aí passa-se 6 meses, 1 ano. O que ela estudou sobre finanças? Nada. Ela estudou continua estudando sobre o ramo de beleza. Cara, a vontade dela é continuar no ramo de beleza. Ela não vai ser o administrativo que você está esperando que ela seja. Então você tem que tomar um certo cuidado com isso. E eu tenho percebido isso, sabe? Eu tenho pego pessoas no financeiro, numa parte tão importante da empresa, que além de não saberem, elas não querem aprender no meu ponto de vista. Culpa delas? Culpa tua que está deixando essa pessoa lá. Mas sem mais delongas, vamos para o 87, patinete, demo. Não, a gente chama música assim na década de ano 2000, não sei se alguém lembra, mas não tem nada a ver não, tá? Então assim, só para a expectativa de vocês, tá? O 87, ele é meio clichêzão, pelo menos as 8 ações de prevenção, tá? As 8 ações de prevenção, elas são meio clichês. Para você não pensar, caramba, eu pensei que era uma coisa fantástica, não. Na verdade é uma ação, cara. Você já sabe tudo o que tem que fazer. Você só não tem vergonha na tua cara para fazer isso daí. Então, a gente coloca e evidencia. É clichê? Por que você não faz? Ontem eu estava conversando com uma pessoa que fatura 1,5 milhão por mês e ainda não faz a primeira ação de prevenção. Aí você tá de muita sacanagem com a minha pessoa. Vamos lá? Primeira ação de prevenção, número 1, lembra? 87, hein? 8 de prevenção, 7 de combate. 1. Separar as contas pessoais e profissionais. Poxa, Barreto, de novo essa história. Porque muita gente erra nisso. Pelo amor de Deus, lembra que você está trabalhando com 2 pessoas. Você, pessoa física, e a sua empresa, pessoa jurídica. Agora, posso pegar a Emily ali, abrir a bolsa dela, pegar a carteira e pegar o dinheiro todo? Eu posso abrir a carteira do Anderson, pegar o dinheiro e sair correndo? Creio que não. Eles não vão deixar, vão me bicar na porrada. Por que eu posso fazer isso com a pessoa jurídica? Eu não posso. Eu não posso tirar dinheiro da carteira da minha pessoa jurídica. Então você tem que ter sim contas pessoais separadas das profissionais. Agora, isso eu já falei várias vezes. Cara, é gostoso se você tem alguém para pagar suas contas, os boletos, fazer os Pix, tudo, você não ter a obrigação de fazer isso para a tua vida pessoal. Eu mesmo faço isso. Eu mesmo tenho o meu administrativo, onde eles também pagam minhas contas pessoais. Eles pagam contas da minha mãe, velho. Tem as contas da minha mãe lá e cai o boletão lá do aluguel da minha mãe, eles pagam. Imagina só eu, além de tudo, tenho que fazer isso, pagar a conta da minha mãe. Não, eles fazem tudo isso. Só que a diferença é, quando eles pagam uma conta pessoal minha, pagam um boletão de aluguel da minha mãe, eles separam e jogam para mim como retirada. Você entende? Então aí o que acontece? Eu tô lá, beleza, paguei o aluguel da minha mãe, 2.500, eles vão lá, pagam o boleto da minha mãe e colocam esse dinheiro como retirada. E aí eu sei exatamente o quanto a minha vida pessoal está impactando a empresa. É uma forma bacana de se trabalhar isso. Então, o primeiro é dividir contas pessoais e profissionais. Esse tá fácil, né, galera? Sabe o que é mais legal? Por ser fácil, pouca gente faz, né? Que coisa louca. E aí, a gente vai para o segundo da Fórmula 87, a segunda ação de prevenção, que é registro das entradas e saídas, o famoso fluxo de caixa, tá? Galera que precisar, manda um direct pra gente. A gente está aí com um software chamado Indicador, onde é um software que faz, o próprio nome já diz, né? Indicador. Ele trabalha o indicador teu. A gente começou com o financeiro,
onde você vai anotar tudo que você recebe e tudo que você gasta. É só isso, galera. De uma forma legal, num plano de categorias muito bacana. O que é um plano de categorias? Galera, tem ali exatamente, pelo menos ao longo dos nossos 10 anos trabalhando com consultoria, a gente sabe exatamente onde quase todas as despesas elas devem estar alocadas para fazer uma boa análise desses números. Por que quase todas e não todas? Porque sempre aparece uma despesa nova que eu não conheço e eu tenho que colocar naquele dito cujo. Mas a maioria está lá. Então, você lança lá as suas despesas, ele vai sair um resultado bem bacaninha. A gente consegue fazer uma análise em questão de menos de 5 minutos. Se você anotar todas as entradas e todas as saídas, a gente vai saber exatamente para onde está indo o seu dinheiro. E aí, essa é a segunda ação de prevenção. Terceira ação de prevenção bem bacana. Uma vez que você fez registros de entradas e saídas, você começa a ter os seus indicadores. Eu começo a entender exatamente quanto é que é tua folha de pagamento, quanto é que é teu custo de mercadoria vendida. Eu sei exatamente qual é o mês que você precisa de mais recurso. Vocês sabem que eu trabalho aí no ramo de ensino de idiomas. Marina, que está aí conosco agora, é minha sócia. Quando a gente entrou, a gente estava tendo um problema sério com as férias das pessoas, porque elas estavam todas trocadas por uma questão de capital de giro da empresa. E aí, eu e a Marina, a gente fez um trabalho bem bacana aí o próximo passo até que a gente vai falar de projeção, para conseguir colocar todo mundo nas férias no momento correto, que é final de ano, e pagar as pessoas no momento correto. Por quê? Porque a gente vai fazer ali, vai guardar uma graninha justamente para esse momento. Então, quando você tem o registro de entradas e saídas, você começa a ter o terceiro ato de prevenção, que é ter os seus indicadores. Montar ali todos os seus... montar e ter todos os seus dados, né? Cristina, eu tenho franquia, tá? Eu tenho franquias da Wizard. E aí você tem ali os indicadores. Uma vez que você tem os indicadores, você vai para a quarta ação, que é projeções financeiras. Galera, a partir do momento que você separou conta pessoal profissional, e aí você começa a saber o custo da tua família na conta pessoal e profissional. Você tem o registro das entradas e saídas, você começa a ter indicadores, você começa a prever o futuro. É simples, olha o teu passado, você sabe exatamente o que vai acontecer no teu futuro. Então, você começa a fazer projeções financeiras. Aqui na Baixada Santista, por exemplo, os meses de maio, junho e agosto, para vários ramos de, por exemplo, supermercado e alimentação fora do lar, são meses que não são tão bons comparado a outros. Em ensino de idiomas, o mês de setembro, outubro e novembro não é tão bom como os meses de janeiro, fevereiro, agosto. Então você começa a prever o futuro e você faz projeções financeiras. Não sei se vocês vão lembrar, o Hortifruti Tupi, que hoje é Pastelaria e Assados Tupi, há 3, 4 anos atrás eu falava para eles, olha galera, a gente tem dinheiro para mais 85 dias. Por a gente ter um indicador muito legal, eu conseguia identificar exatamente quando a empresa não ia ter mais dinheiro para honrar seus compromissos. E eu tenho muito orgulho de falar do Grupo Tupi hoje, porque o Grupo Tupi saiu de uma empresa falida há 3 anos atrás para praticamente uma empresa rica hoje. Então, a projeção financeira é uma estratégia de combate muito forte para esse grupo. Qual é a quinta, então? Olha só, você já separou o pessoal do profissional, você tem registro de entradas e saídas, tem um indicador e já projeta o futuro. O que você vai fazer? Fazer uma organização financeira e tributária. Organização financeira você mesmo vai fazer. Máximo precisar de uma ajuda de um consultor, da metodologia MGP, mas lembra, a metodologia ela é feita para a vovó entender. Não é uma coisa difícil,
você consegue se organizar. Se você não gosta ou não tem familiaridade com números, você coloca alguém para fazer isso para você. Agora, tributário, irmão. Tributário você precisa de um cara bom. E aí eu te indico um dos dois ou os dois. Esses caras se chamam contador e advogado. Você tem que procurar pessoas que são boas em tributos. Por que isso? Porque, primeiro, para você não estar fazendo bobagem e depois pagar por isso. Então tem muito contador ruim no mercado, que na verdade está ali só entregando os dados, fazendo aquela bagunça toda, e amanhã você toma uma naba do governo. Então você tem que procurar um contador de confiança. Eu não abro mão disso. E às vezes você precisa de advogado. E o segundo, às vezes você está pagando imposto a mais. Eu já recuperei, galera, coisa de $500 mil de imposto que tinha sido pago a mais para as empresas. Então você tem que dar uma olhada nisso. Essa é a quinta ação de prevenção para ver se você não está pagando uma grana a mais. Olha que interessante, tá? Teve uma empresa que na projeção a gente percebia que ia acontecer uma falta de capital de giro em cerca de 3, 4, 6 meses e a gente conseguiu retornar. Na primeira vez acho que foi R$60 mil, na segunda vez R$100 mil de imposto pago erroneamente. Olha só, aí entrou 160 pau na conta da empresa. Já não ajudou? Lógico que ajudou. Bom, sexta ação de prevenção. A partir do momento que você fez tudo isso e quando a tua empresa estiver dando lucro, quando a tua empresa está dando capital de giro, o que você tem que fazer? Você tem que fazer aquela coisa chamada reserva de emergência. Aqui no MGP, não sei se uma forma espiritual ou universal, a gente não gosta de falar de reserva de emergência. Por que não? Porque quando fala de reserva de emergência, muitas pessoas já me falaram isso e eu acredito, tá? Que, nossa, a partir do momento que você joga isso pro universo, o universo vai trazer essa emergência, né? Antigamente se chamava dor de barriga, tá, galera? Antigamente essa reserva se chamava dor de barriga. Alguém fala, não, se tu ficar falando dor de barriga, a dor de barriga vai chegar. E então a gente mudou, né? Porque você fala, vai que um dia eu fico doente, preciso desse dinheiro. Aí você fica falando isso, vai que acontece. A gente mudou para reserva de oportunidade. Não é um nome bonitinho? Reserva de oportunidade. Cara, tá entrando dinheiro no teu bolso? Faz a tua reserva de oportunidade. Separa uma graninha lá, vai deixando esse dinheiro lá, que quando tiver uma oportunidade bacana, você pode usar esse dinheiro. E vai que você precisa por uma coisa não tão legal, também tá o dinheiro lá, tá bom? Cara, há pouquíssimo tempo atrás, eu tava com um colega meu, né, um empresário e tudo, e a gente conseguiu ver que ele conseguia tirar cerca de 30 salários mínimos, que é uma boa quantia, e ele não fazia essa reserva de oportunidade. Eu falava, cara, você não tá construindo nada, cara. Você tá usando, etc. Mas cadê isso? Então você precisa fazer isso. Quando você estiver no momento de vacas gordas, lembra, isso é bíblico, separa um pouco desse leitinho aí para o momento de vacas magras, vai ser importante. Então, eu sou bem adepto ao que o Thiago Nigro fala, que você tem que ter no mínimo 6 meses de custo da tua vida e 6 meses de custo da tua empresa guardados para uma reserva de oportunidade, vamos chamar assim. Mas, cara, você fica muito mais tranquilo. Você fica muito mais tranquilo quando você tem isso. Legal, essa é a sexta ação de prevenção. Qual é a sétima ação de prevenção? É você ter um sistema de gestão. De preferência um software, porque tem software muito bacanas e baratos no mercado. Uma coisa importante, tá? Eu não gosto de softwares sob demanda, criados para a empresa. Por quê? Porque na maioria das vezes o vendedor do software ele promete uma coisa fantástica, só que na hora de criar o software para você sob demanda, não é a coisa mais fácil do mundo. E aí fica bastante difícil isso. Eu gosto de softwares de prateleira. Softwares de prateleira que já estão prontos, testados e você simplesmente se adequa para usar eles. É muito mais barato, é tangível, você consegue testar e ver se aquilo
que funciona. Eu não gosto de softwares construídos. Não gosto. Então você pode usar a gente usa muito Conta Azul, a gente usa muito o OMI, tá? E a gente usa bastante o indicador. O indicador é nosso, inclusive, tá? Então esses sistemas de gestão é a 7ª ação de prevenção que você pode ter para te ajudar bastante. E a 8ª ação de prevenção, pelo amor do universo, cuida da tua inadimplência. Galera, cuida da tua inadimplência. Se você coloca boleto na rua, se você tem Pix recorrente, se você faz ainda aquele famoso fiado que, cara, pelo amor de Deus, sai disso, mas não adianta, muita gente faz. Tem os nomes mais bonitos pro fiado hoje em dia, né? O fiado antigamente era aquele caderninho, né? Que a pessoa rabiscava, etc e tal. O fiado hoje se chama crédito, se chama sistema. É o porra do fiado, tá? Não vem com essa papagada, não. Mas, controla a tua inadimplência. Tenha um responsável por montar esse indicador e cobrar. Tenha um responsável. Por quê? Porque você não está dando valor para isso. Na hora que você mexe, você não tem noção quanto dinheiro tem lá. Nas próprias escolas das quais eu trabalho, cara, a gente pegou uma oportunidade de melhoria tremenda, mas tremenda. A gente recuperou muito dinheiro de pessoas que não estavam pagando as mensalidades. Material para construção tem muito disso, né? O tal da caderneta ali, né? Que a pessoa, o pedreiro vai lá, pega a mercadoria e depois você paga. Cara, a gente pegou uma oportunidade tremenda, mas assim, centenas de milhares de reais. A própria Space, que é um case nosso, né, cara? Quando a gente fez o controle de inadimplência dela, a gente viu que a gente recebia apenas 60% do que a gente vendia, cara. 40% estava na rua. Eu cheguei a pegar empresas com quase R$1 milhão na praça, na rua. Fez o serviço, fez os trabalhos e R$1 milhão estava na rua. Então, é bem complexo. Garcia, tô lá hoje à tarde contigo, hein, meu amigo? Então, controle a tua inadimplência, que às vezes está faltando dinheiro no seu caixa, mas o dinheiro está na praça. Cara, teve um dia sensacional, cara. A gente identificou um cliente que estava devendo cerca de um cliente só, cerca de R$500 mil para um empresário qual eu atendo. E quando a gente encontrou esse cliente estava de Range Rover. Ele tinha um carro de R$400 mil, mas devia R$500 mil para esse meu cliente. Eu falei, olha lá onde está teu dinheiro. Então, esse rapaz que estava devendo está errado, é óbvio que está errado, mas você está mais errado que ele. Porque, galera, se você for um cara bacana, se você for essa pessoa que libera, todo mundo vai fazer isso, inclusive eu. E não por maldade também, tá? Mas, cara, de repente se ele não tá me cobrando é porque ele não tá precisando. E aí fica esse problema. Então essa é a 8ª ação. Se você separar as contas pessoais das profissionais, fizer o registro de entradas e saídas. Galera, só para lembrar, tá? Registro de entrada e saída de dinheiro é diferente de venda e compra. A gente já falou sobre isso, tá? Vai procurar aí que a gente mostra a diferença de competência e caixa. Mas é importante a gente tocar nesse assunto. Agora, se você separar suas contas pessoais das profissionais, ter o registro de entradas e saídas, ter os indicadores da sua empresa, fazer as projeções financeiras, não só trabalhar o passado financeiro, e sim o futuro. Fazer uma organização financeira e tributária, trabalhar a tua reserva de oportunidade, ter um sistema de gestão, de preferência software, se não boas planilhas em Excel e controlar a tua inadimplência, você já vai estar entre os 30% a 20% de empresários que não vão sofrer com falta de capital de giro. Frequentemente. Mas no dia que você cair nessa falta de capital de giro, vamos para arrebento. Vamos agora combater esses caras. E aí a gente sai do 8
e vai para o 7, as 7 ações de combate. Qual a primeira? Liquidação de estoque. Meu amigo, você que trabalha aí com produtos, com bens, né? Com bens físicos, porque produto a gente pode chamar tanto de serviço como bens, né? Mas você que trabalha com bens físicos, existe uma coisa, se eu não me engano foi Balu, pai da logística, que falou que se chama, posso estar enganado, tá? Curva ABC. Curva ABC quer dizer o quê? Os produtos que estão na curva A são os produtos de maior giro, tem o B, intermediários, e C, baixo giro. Até hoje eu não entrei em estoque que não tinha uma fatia interessante de curva C, que era a mercadoria de baixo giro. Eu já trabalhei aí em autopeças de carro, de caminhão, já trabalhei em vestuário e às vezes tem um monte de produto lá parado há mais de 6 meses, 1 ano, 2 anos, às vezes produtos até que saíram de linha. Te pergunto, tu tem esperança de vender isso algum dia? Mas vender para liquidar aquilo ali. Você tem 48 peças que não foram vendidas há 2 anos. Você tem esperança que entre um cara lá e fala assim, quero as 48 agora? Eu acho difícil, né? Então, por que não liquidar isso? Por que você não colocar num marketplace da vida? Por que não lançar na tua rede social? Por que não... Ótimo dia, Adrit, mandei uma mensagem lá no direct, hein? Por que não liquidar isso? Por que não tentar vender para um parceiro teu, alguém que é algum concorrente, mas que usa mais que você? E às vezes, né, aí você vai fazer, por que não diminuir a margem? Né? Então você comprou o produto, colocou um markup de 2, 3, 4, não sei quanto você colocou, você fala, cara, vou reduzir essa margem e às vezes até vender a preço de custo. Porque combina comigo, você comprou esse produto há 2 anos atrás, não vendeu nada. 40 peças que você pagou sem conto, foi R$4.000. R$4.000 que está parado no teu estoque lá, de repente oxidando, de repente, sei lá, estragando. Aí vai lá e foi uma compra ruim, velho. Vende a preço de custo, recupera esses 4.000 pro seu caixa. Lembrando, eu tô falando de ações de combate. Só que, cara, esse é um que eu tenho dificuldade com os empresários, tá? Porque eles têm um apego ao estoque, velho. Eles têm praticamente uma tara. Eles abraçam, eles têm carinho por aquele negócio que não sai. Eu já devolvi estoque até para fornecedor, tá? Cheguei, olhei lá e falei, irmão, isso aqui não sai daqui, cara. Não tem como tu pegar de volta e me dar em crédito. O vendedor não é bobo nem nada. Falou, cara, eu vou pegar essa mercadoria que já está vendida, vou dar de crédito e vou vender para aquele cara que também quer essa mercadoria. Eu vou vender 2 vezes isso. E já funcionou. Não é sempre, não é corriqueiro, mas acontece, tá certo? Segunda, promoção de serviços. Vamos pegar a Adriana aí, né? Salve, beleza? Fantástica, Vicente Carvalho aí, pô, beleza. Tá precisando de caixa e ela pega e faz um evento. Ó, só nessa segunda, terça e quarta, quem fizer aqui luzes vai ganhar tal coisa e tal coisa. E aí, uau! Enche, ela de repente diminui um pouco a margem dela, mas ganha muito em escala porque ela faz uma promoção para realmente gerar caixa. Ó, segunda, terça e quarta só quem paga em dinheiro e Pix. Não vai aceitar, não vai aceitar cartão, não vai aceitar bodega nenhuma. E aí ela consegue fazer um evento para trazer caixa. Eu não vou falar o nome da empresa, até porque eu não conheço o proprietário, mas eu ouvi falar que uma dessas empresas aí de exames laboratoriais são muito fortes. Ela estava passando por uma falta de capital de giro, ela estava pensando em quebrar e ela estava com um exame, uma vacina que ia vencer. E isso ia ser determinante para o fim dela. E o empresário na época falou, quer saber? Vamos fazer aí uma liquidação dessa vacina, desse exame aí, é um preço bem baratinho, uma coisa bem legal, porque se tudo der certo, esse dinheiro retorna e aí ou a gente aproveita para pagar as contas do término da empresa, ou então dá um respiro. E foi nessa liquidação, nessa promoção que ele, além de sobreviver, ele achou um oceano azul tremendo.
e hoje é um dos principais caras dos exames laboratoriais da Baixada Santista. Foi numa pegada dessa, tá? Foi numa ação de combate. Olha que coisa maluca. Só pra falar, tá? Qual a diferença da liquidação para promoção? Liquidação é quando você quer liquidar o produto. Cara, eu não aguento mais vender isso aqui, eu quero liquidar. Então tem uns 50 no estoque, eu quero liquidar. Promoção, você quer promover ou o produto ou a sua empresa. Isso tem início, meio e fim. Essa promoção vai até sexta. Vai ter cliente que vai te desafiar e vai aparecer no sábado querendo comprar. O correto é não vender. Por quê? Porque a promoção tem início, meio e fim. Se ele for sábado, você vende. Se ele vai na outra segunda, você vende. Não é promoção, todo mundo sabe disso. Fica meio feio até pra você, tá? Mas a segunda ação de combate é falar, cara, vamos trabalhar um pouquinho aí, vamos diminuir a margem, vamos fazer uma promoção do serviço. Olha que coisa louca, tá? A gente tá falando de combate. Na prevenção, você está segurando a tua empresa, tu está organizando lá. No combate, tu está na guerra. Então, liquidação de estoque, quando você vende a preço de custo ou com uma margem estrangulada, promoção de serviço, quando você estrangula um pouco a tua margem, você está perdendo com isso. Mas lembra que é combate, tá? Lembra que é guerra, irmão. Em momento algum a gente está falando aqui que vai ser flor o tempo todo. Tu está saindo na mão o teu problema de fluxo de caixa. Terceiro, mesma coisa. Terceiro se chama antecipação de recebíveis. O que é esse palavrão? O teu cartão de crédito, corretamente, é você receber daqui a 30 dias. Ai não, Barreto, o meu não é assim não. O meu eu recebo um dia depois. É porque você está com antecipação de recebíveis, que não é o correto. O correto é receber 30 dias depois. Barreto, mas eu recebo um dia depois, só um dia. Isso é uma ação de combate. Quem faz isso é quem precisa desse capital de giro. Por quê? Porque você está pagando juros para o banco. Então, vamos dizer que os juros do teu cartão de crédito é 2%. Tá? Tem gente que consegue até menos de 2%, tem gente que consegue mais de 3%, que é absurdo, mas tudo bem. Então aí você tem lá 2% de cartão de crédito, tá, galera? Você tem que... Barreto, qual é o ideal? Cara, vai depender do teu faturamento, vai depender de um monte de coisa. Então o que você tem que fazer? Todo ano você tem que fazer a faxina das contas e procurar quais são os valores que os bancos estão aplicando aí, tá? Mas vamos usar essa média aí, 2%. Então você paga 2% de cartão de crédito para cair daqui a 30 dias. Aí, o teu gerente de banco, precisando bater meta, ele fala, ué, por que você não antecipa? Você já paga 2% de cartão de crédito, se você antecipar vai para 3%, aí você fala, 1% a mais? Não vejo problema, pode antecipar. Eu já peguei muito disso. O gerente, ele faz essa jogadinha de números, 2 vai para 3, não, é 2 de cartão de crédito, mais 3 de antecipação. E tem gente pagando de 4% a 5% por antecipar essa desgraça. Vai antecipar um desses vouchers da vida aí, que inventaram vários agora, né, cara? Inventaram mais, não sei das quantas. Tem uns que batem 11%. Eu já peguei isso. Então, se você não está precisando de capital de giro, você vai lá, liga para a Redcar, liga lá para quem for, entra no sistema deles e para com antecipação. Deixa cair daqui a 30 dias, porque essa porcentagem vai ficar com você se você não precisar disso. Agora, se você precisa, negocia a porcentagem e antecipa todos os cartões. Tem até como antecipar os boletos. Não é barato. Por isso que você tem que ter lá a Fórmula 87, que é as ações preventivas. Quanto é que você está pagando por boleto? Galera, se eu não me engano, hoje a gente paga R$1 e pouco. No Banco Inter, né? Eu tenho direito a 100 boletos e não pago nada. Cheguei em empresas que eram mais de R$6 por boleto. Não, é muito caro. Então, dá uma olhada na antecipação dos recebíveis. Por que eu falei boleto agora? Não, meu maluco. Antecipação dos recebíveis. Dá uma olhada quanto você paga. E se você precisar fazer essa ação de combate, faz. Começa a receber o dinheiro antes, tá certo? Quarta ação de combate. Aporte dos sócios. Liga para os teus sócios e fala, meu irmão, deu ruim aqui, precisamos colocar 50 mil reais cada um. Ninguém gosta de botar dinheiro, tá? Ninguém gosta de aportar. Imagina só, você trabalhou o mês inteiro e agora, além de trabalhar o mês inteiro, você ainda tem que pagar. É isso que acontece com o empresário, né? Eu brinco isso em algumas palestras minhas. Eu falo,
Funcionário, você ama a sua empresa? Amo. Legal, você trabalharia de graça? Ele fala, eu amo a empresa, mas não pra tanto, né? Tá bom. Se além de trabalhar de graça, você botaria R$2.000 por mês na empresa? O cara fala, não. Mas é isso que às vezes os empresários fazem. Além de não conseguir ter uma retirada no mês, às vezes eles aportam dinheiro. Ninguém gosta. E aí é um erro, às vezes, por não gostar, não aportar. E falar, não, deixa aí, dá um jeito, cheque especial, etc e tal. Não. Se você tiver condições, pega 50, pede pro teu sócio 50, pum, joga na empresa, dá aquela segurada e volta pra ação de prevenção. Porque também não adianta tu jogar 100 pau dentro da empresa, não ter ação de prevenção, que você simplesmente vai arruinar esses R$100.000. Legal? Quinta ação de combate, venda de parte da empresa. Cara, qual o problema de você vender 10, 20, 30, 40, 50% da tua empresa para um cara que além de digitar dinheiro vai te ajudar? Vocês sabem hoje que eu tenho 11 empresas, acho que 6 ou 7 foram assim, não, 8 foram assim. 8, o cara falou, velho, algumas o cara precisou porque estava faltando capital de giro e outro cara falou, velho, eu não quero me descapitalizar. Vou abrir uma nova empresa lá, bora? E aí? Então não tem problema, não fica com esse orgulho todo, tá? Você pode vender uma parte da empresa e às vezes você vai trazer um cara bom pra te ajudar. Você viu que eu tô me achando hoje, né? Eu tô falando que os caras trouxeram um cara bom pra ajudar. Mas, velho, se eu não me achar, nem minha mãe vai me achar, né? Já falei, nem minha esposa me assiste aqui na live, tá dormindo. Imagina se eu não dourar minha pílula, eu vou ficar com depressão. Aliás, 8 horas eu tenho terapia, correção, tá ótimo. Então você pode vender parte da empresa, não tem problema nenhum. Sexto, também que muita gente tem medo, e deve ter mesmo, deve ter receio, mas às vezes é preciso, empréstimo com o banco. Não tô dizendo pra você agora sair lá para pegar, mas para você estudar. Pronamp tá aí, o Pronamp tá aparecendo de uma forma bem bacaninha, se alguém precisar. Tem aí, se eu não me engano, 12 meses de carência. Então, às vezes, o Pronamp, ele vai te ajudar. E por fim, a última, que não é tão boa, mas é melhor do que o maldito cheque especial. E se você tá no cheque especial, você tem que fazer de tudo para sair dessa desgraça, que isso daí você tem que correr disso daí de qualquer jeito. Cheque especial nunca é bom. Mas tem um vizinho do cheque especial, que também é ruim, mas é melhor que cheque especial, que se chama conta garantida. Então, se você não tem condições, se você está passando dificuldade, você já tentou empréstimo, não conseguiu, vai até teu banco e entende um pouquinho como é que funciona a conta garantida, que nada mais é que um vizinho do cheque especial, tá? É um saldo flutuante que você pode cair ali abaixo do zero, mas com juros bem melhores que o cheque especial. Continua ruins, tá? Ó, o cheque especial do Banco Itaú tá 14,5%, velho. Isso daí é um assalto à mão armada, isso daí é um estupro. A conta garantida eu não sei, mas eu falaria que é 4, 3, 5, que é ruim pra caramba também, tá bom? E assim a gente finaliza o método, a fórmula 87. 8 ações de prevenção e 7 ações de combate. Só para você ter noção, tá? Eu tenho a minha análise das minhas empresas, eu tenho a minha análise mensal. Mensal é eu me fecho, eu acho que já coloquei algumas vezes vídeos sobre isso, que é meu dia de cativeiro. Eu me fecho numa salinha que não tem nem janela e ninguém me vê aquele dia, velho. Eu sumo porque eu tô analisando minhas empresas mensalmente. Esse dia é um dia maravilhoso, eu adoro esse dia, ficar comigo mesmo, uma pessoa querida, agradável, legal pra caramba. Eu fico ali, eu vejo todos os números, é um dia que eu adoro. Mas, por eu fazer análise mensal, eu não tenho problema nenhum, eu não deixo de fazer a semanal e a diária, tá? Eu faço a diária, eu faço a semanal, mas a mensal é aquela mais densa. E nas empresas que eu trabalho, eu faço a mensal, porque não dá para fazer diária e semanal. Mas eu sugiro e aperto a orelha dos caras quando os caras não fazem, fazer análise semanal e diária. Quando eu pego no mensal um monte de problema, eu falo, pô, tu não viu isso dia 10, cara? Esperou bater dia 30 para eu falar isso para você? Então eu dou um aperto forte nisso. E com isso, com essas análises, galera, eu consigo fazer uma projeção. Eu consigo saber exatamente qual vai ser minha empresa daqui a 5, 10, 15, 20 anos.
Eu tô com 43. Eu fazendo essa análise financeira, eu sei quem eu vou ser daqui a 20 anos. Eu sei quem eu sou e vou te falar agora. Eu vou ser o velhinho boy, malandro, ó. Eu vou ser o velhinho boy. Se tudo der certo, se Deus me ajudar, se as minhas projeções financeiras estiverem corretas, eu vou ser o velhinho boy. Tudo bem, pessoal? A aula de hoje foi sobre isso. Eu gosto bastante do 87. O 87 é fruto da metodologia de gestão pragmática e a gente vai lançar novamente em novembro, tá? Para quem tiver interesse. Estamos juntos. Terça-feira que vem temos mais aula. Acompanha a gente, passa para todo mundo e a gente vai fazer um trabalho bem bacana. Pessoal, tudo de bom. Uma ótima quinta-feira para vocês e valeu.